A paz do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe a todos nós no nome de Jesus. Começando mais uma revista trimestral, tá certo? E a revista dessas 14 aulas que teremos, tá certo? Essa revista, ela veio com um bônus, se podemos assim falar, 14 lições. E a nossa lição, ou melhor, a nossa revista que irá abranger diversas lições sobre evangelismo e missiologia é Até os Confins da Terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Entendendo a nossa capa, temos que entender que até os confins da terra foi uma ordem a qual Jesus falou, olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e assim vocês serão testemunhas minhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. E essa ordem de até os confins da terra, pregando o evangelho, é pregando o evangelho a todos os povos. Quando falamos de povos, não estamos falando, veja só, de nações somente. Há mais ou menos 24 mil, é isso mesmo, 24 mil etnias, e metade dela não foi ainda evangelizada. Então, povos é toda pessoa de toda língua, tribo, raça e nação. São todas as pessoas em um todo. Então, veja só. Pregando o evangelho até os confins da terra, a todos os povos até a volta de Cristo. Para nós, assembleianos, pré-tribulacionistas, esse dia da proclamação do evangelho se encerra no arrebatamento, é onde a igreja sobe até os céus, sobe o povo que está destinado, que está ordenado para a proclamação do evangelho. E ali entra outra dispensação, que é a dispensação tribulacional, tá certo? Então, aí já foi um enfoque da outra aula passada, da outra revista, das outras lições. Essa revista, iremos ter um enfoque em missões e evangelismo. O poder do trabalho do ide pregai o evangelho, ensinai, curai. E eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, o nosso primeiro vídeo é a apresentação da nossa revista até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Ok? E a nossa primeira lição é aqui na página 3, tá certo? Eu escrevi aqui no quadro, deixa eu me posicionar melhor aqui. Veja bem. A grande comissão, um enfoque etnocêntrico. O que é a grande comissão? Nós iremos aprender nessa aula. O enfoque etnocêntrico. Então, a grande comissão, o enfoque dela é etnocêntrico. Aí alguém vai dizer, me explique melhor, por favor. Etnocêntrico, vamos lá, enfoque é o foco. É o objetivo dela. O objetivo é etnocêntrico. Etnocêntrico se divide em duas palavras, ok? No original. Etnia e centro. Etnocêntrico, etnia e centro. O que significa para nós? É o ato de olhar para os outros povos e culturas com um olhar firmado na fé cristã, nas leis e costumes da nossa fé. Então, a primeira coisa que temos que entender sobre a grande comissão, sobre o ide, pregar até os confins da terra, a todos os povos, até a volta de Jesus, o enfoque é etnocêntrico. Temos que olhar para os outros povos com todas as diferenças culturais, diferenças políticas, diferenças filosóficas. Temos que olhar para os outros povos com um olhar firmado na nossa fé. Porque se formos ao campo missionário, se formos ao campo evangelístico, olhando para os povos com o olhar que eles têm sobre eles, ou com o olhar cultural que infelizmente está corrompido, nós não iremos avante, cairemos rapidamente.
Mas quando olhamos para ele com os olhos da nossa fé, há transformação. 1 Coríntios capítulo 1, versos 1 ao 32 ou ao 31, se eu me recordo bem. O apóstolo Paulo está escrevendo aos Coríntios. A igreja de Corinto ficava na cidade de Coríntios, uma cidade portuária de muitos viajantes, lugar de muita idolatria, como o templo da deusa Afrodite com as suas prostitutas cultuais, como também a escultura de Apolo, apologia a homossexualismo ou homossexualidade, uma apologia. Um lugar que a igreja que estava lá era um lugar também, Corinto, um lugar muito filosófico. Uma cultura muito filosófica. E Paulo chega dizendo para eles, olha, entre vocês, uma família da igreja aí, falou para mim que entre vocês está tendo contendas. Porque um diz, eu sou de Paulo, outro eu sou de Pedro, outro eu sou de Apolo, outro eu sou de Cristo. E ele fala, por acaso Cristo está dividido? Sabe por que essa divisão na igreja de Coríntios, meu irmão? Porque antigamente o costume dos corintianos era ir até as praças e escutar os seus filósofos. E depois de escutar os seus filósofos, cada um se dirigia e seguia a uma linha de pensamento. Mas Paulo está ratificando, dizendo, Cristo morreu por vocês. Vocês não foram perdoados através da crucificação de Paulo, não. Paulo não morreu crucificado por vocês. Vocês não foram batizados em nome de Paulo, ou de Pedro, ou de Apolo. Mas de Cristo, todos nós somos de Cristo. Mas há alguns que dizem que é a igreja de Cristo, né? Aqui uma nota aqui de rodapé. São os mais perigosos. Mas por que, meu irmão? São aqueles que não se colocam sob a autoridade humana, se acham indomáveis. Então, a suma dessa anotação aqui de rodapé que eu trago para os irmãos é que não podemos olhar para uma nação como Paulo olhou, com os costumes dela. Temos que olhar conforme a palavra, conforme o evangelho de transformação. A ideia dos coríntios sempre foi essa divisão, escolher qual o pensamento que eles queriam. E Paulo diz, olha, não é assim não. A visão etnocêntrica que eu olho para vocês é dizendo, Cristo morreu por vocês. Vocês foram batizados em nome, para arrependimento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A visão não pode ser essa. O corpo de Cristo não está dividido, é universal. Então temos que olhar na missão da grande comissão com um olhar etnocêntrico, com um olhar que visa a nossa visão para com eles, uma visão firmada na fé, nas leis e nos costumes cristãos. Ok? E para dar início à nossa aula, eu quero deixar claro aqui a importância das missões e do trabalho evangelístico. Há um jovem chamado Dene Brainer, né? Acredito que é esse o nome dele. Um jovem que começou o trabalho missionário entre os índios americanos, bárbaros, canibais, aos 23 anos de idade, já com a doença designada nele, os médicos já falaram que eu estava doente, e ele falou, já que eu estou doente, e meu tempo é pouco, eu vou pregar o evangelho aos índios. E foi, e pregou mais ou menos 6 anos, e morreu aos 29 anos. Mas esse jovem americano, ele deixou a sua casa, a sua família, a sua noiva, o conforto da sua casa e foi para a floresta morar perto de índios que poderiam matá-lo e se alimentar dele, pois eram canibais. Dormir no chão, atravessar pântanos, subir desfiladeiros, descer vales. Mas ele olhou a ordem da grande comissão com enfoque etnocêntrico. Ele olhou para os índios bárbaros, perigosos e falou, aí está um povo, uma etnia que pode receber a palavra do evangelho e serem transformadas. Irmãos, o final dessa história é ele morrendo aos 29 anos de idade, mas não se houve na história maior avivamento em uma floresta do mundo como aquele lugar.
Veja a importância do trabalho evangelístico e missionário. Depois, George Miller, o homem da oração. O homem que confiava em Deus. George Miller nasceu numa família totalmente ímpia. Cresceu, se envolveu em vícios, foi preso. E aos 20 anos de idade, ele passando em frente a uma igreja, ele entra, ele escuta a mensagem, ele se arrepende, entra pelo caminho da conversão e conhece o pastor da igreja, o qual o chama para ficar um tempo no orfanato, já que ele não tinha lugar para ir. Lá, ele recebe o chamado de Deus em Salmo 68, 5, que diz que Deus é pai dos órfãos, juiz das viúvas, é Deus no seu santo lugar. Ali foi o chamado de George Miller para a obra de cuidar dos desamparados. É certo que depois de alguns tempos, ele já mais velho, com os seus 60 anos para cima, ele começou o trabalho missionário e pregou para mais de 3 milhões de pessoas. Mas a sua maior identidade era a entrega para os órfãos. Ele, depois de um tempo, orou ao Senhor pedindo que Deus permitisse a ele abrir um orfanato. E com 3 meses ele abre um orfanato e acolhe para si 400 crianças. Ele dizia que ele era mantido diariamente por Deus, e era. Um certo dia George Miller acorda, os funcionários chegam para ele e falam: George, acabou o alimento, não tem alimento para alimentar as 400 crianças, o que faremos? O que faremos? Ele falou: sente todos à mesa e vamos orar a Deus agradecendo o alimento. Acharam que era loucura, porque não tinha alimento ali no momento. E quando eles oravam agradecendo a Deus, para um carro em frente ao orfanato, cheio de pães. O motorista desce e fala: George Miller, você aceita esses pães, George Miller? Ele vem do banquete do rei e dá para alimentar todo o orfanato. O rei não quis porque passou um pouco do ponto ele assou mais um pouco do que o rei gosta. E George Miller falou: não se preocupe, pode mandar entrar os pães para alimentar o povo, porque Deus fez esse pão passar do ponto para que nós venhamos nos alimentar hoje. Isso é o poder da obra evangelística missionária, viver na dependência de Deus. Isso não quer dizer que ele cruzava os pés e esperava cair do céu, não. Mas no tempo em que ele esgotou todas as suas saídas e forças, Deus supriu, Deus proveu. Esse é o poder missionário evangelístico. Viver no direcionamento de Deus. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, indo em suas missões missionárias, fundando e abrindo igrejas e deixando pastores, ele chega a um determinado lugar, ele pretende ir para uma cidade, a Bíblia diz que o Espírito Santo não permitiu, pensou em ir a outra cidade, o Espírito Santo não deixou, e ele cruza o mar, e lá ele tem um sonho dizendo: olha, passa aqui na Macedônia e nos ajuda. E guiado pelo Espírito Santo ele vai àquele país, e ali prega o Evangelho de Cristo, guiado pelo Espírito Santo. Ok? Vamos começar. Aqui é uma introdução para entendermos a importância dessa revista e das aulas que iremos aprender. O textuário é: e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A verdade prática. A ordem imperativa de Jesus aos seus discípulos apontam para a universalidade da pregação do evangelho no mundo. Então entenda, é uma ordem. Ide e pregai. Não é uma escolha, é um mandamento, é um mandato que se torna é um mandado que se torna no mandato. Tá certo? Vamos mais adiante. A nossa introdução, ela vai nos ensinar que o propósito é esclarecer o que é a grande comissão e conceituar e desenvolver o tema de missões. Então, nossa primeira lição é desenvolver tudo que iremos aprender nessa revista. Ok? Veremos que a missão é uma ordem divina e que Deus conta com cada crente para dizer sim à ordem missionária e evangelística.
E a obra dele que se iniciou por intermédio do seu Filho, Jesus Cristo. Na revista passada, nas lições passadas da revista passada, a Igreja de Cristo e o Império do Mal, aprendemos que a pregação do Evangelho nasceu em Jesus. O reino de Deus nasceu em Cristo, no mundo. Então, a mensagem e a ordem de ide e pregai partiu de Jesus. Partiu dele. Tanto como a escolha dos missionários, a Bíblia diz que o Espírito Santo falou ao povo: aparta-me a Paulo e a Barnabé para a obra que eu tenho para eles. Então missão e evangelismo vem de Deus, vem do coração de Deus. Uma igreja missionária é uma igreja que está no coração de Deus. Um crente, um cristão missionário, evangelista, que gosta de almas, que se interessa por ganhar vidas para Cristo, ele está no centro da vontade de Deus. Então o primeiro tópico, a grande comissão. O primeiro ponto é entender o que é a grande comissão. A grande comissão é o mandamento do Senhor para a sua igreja proclamar o Evangelho a todas as nações. Né? Uma ordem dada a todos nós, compreendida como uma ordem pós-ressurreição de Cristo, dada aos discípulos. Então depois que Jesus é ressurreto, ressuscita, ele diz: olha, agora ide e pregai. Ensinai a todos os povos. Quando fala nações, nos originais é povos. Porque não distingue se tem bandeira ou se não tem. Se é uma nação gigantesca ou se é uma tribo das planícies africanas. Não há distinção, não há acepção. Não, ide e pregai a toda criatura. Veja que não fala ide e pregai a todo filho de Deus. Não. Filho de Deus é aquele que recebe a mensagem do Evangelho, se arrepende dos seus maus caminhos, entra no caminho da conversão e aceita Jesus. E aí acontece: aquele que tem Jesus recebe a adoção como filho de Deus. Enquanto isso, ele não é filho, ele é criatura. É formação, mas não é filho de Deus. Não é. Então a nossa obrigação é empregar todas as criaturas para que elas sejam regeneradas e tornem-se filhos de Deus. O que mais? O missionário James Hunt Taylor, missionário inglês na China por 51 anos, ele falou algo sobre a grande comissão. Ele falou o seguinte: a grande comissão veja só, não é uma opção a ser considerada. É um mandamento a ser obedecido. Olhe bem, meu irmão. Quando Jesus falou ide pregar, e ele falou para mim, falou para você, falou para mim e para você, dizendo: olha, ide, vá e pregue. Vá pregar. Ele não estava pedindo, ele estava ordenando. O que mais? Temos que entender, a grande comissão, ok, é uma ordem, mas uma ordem que será enfrentada em culturas diferentes. Um exemplo, aqui no Brasil, coração, a gente fala muito sobre sentimento, né? Eu amo o meu filho de coração. Aí alguém diz: eu amo o meu carro de coração. Eu gosto daquela pessoa, eu gosto de ir para aquele lugar de coração. Em alguns países, eles falam: eu amo aquela pessoa do fundo da minha garganta. Para os judeus, eles dizem: Deus me conhece, esquadrinha. De vez de falar coração, ele fala: conhece, esquadrinha, os meus rins. Há essa diferença cultural. Há essa diferença linguística que iremos enfrentar. Que temos que entender muito bem. Ok? Então, o segundo ponto é a questão cultural. O ID é atravessar barreiras. É transcultural. Ultrapassa a cultura, ultrapassa barreiras linguísticas, rompe o comodismo e nos leva às almas necessitadas. Olhando para a cultura de determinado lugar com o crivo da palavra de Deus, com a peneira da palavra.
Terceiro ponto, a ordem de fazer discípulos em todas as nações. Quando observamos a palavra nações, como já falei, são povos que inteira a todo ser humano em qualquer lugar. Há no mundo, como falei no início, 24 mil etnias. Quase a metade desse total ainda não foi evangelizada. Aí as pessoas falam, né, mas tem um telefone aí, tem internet, tem tudo, tem o celular, né, tem as redes sociais. Mas de 24 mil etnias, metade não foi evangelizada. 12 mil, não é isso? 12 mil ainda não foi evangelizada. Há 12 mil etnias que não ouviram o evangelho. Há 12 mil povos com seus milhares que não escutaram a mensagem da vida, da salvação. É objetivo, é ordem, é mandamento, é mandato, é mandado de Cristo para mim e para você. E de pregar. O segundo tópico é missões transculturais. O que é o conceito de transculturais? Trans é algo que vai além. Além. Transrealidade é algo que vai além da realidade. Transatlântico é um navio que vai além do Atlântico. Então, transcultural é uma visão que nos leva além da cultura. Ok? Para levar o evangelho. Então, nos leva além das culturas para levar o evangelho. Então, é uma missão transcultural. Nós estamos aqui na nossa região, no Brasil, e Deus nos envia à China. Uma cultura totalmente diferente. A linguagem, geografias totalmente diferentes. Mas Deus nos leva com essa missão transcultural. Entendendo que Israel, no seu trabalho de pregar o poder de Deus, ele atraía as nações para si. A igreja é diferente, ela é eclésia, chamados para fora, chamados a ir até o pecador, a ir até o necessitado, a ir até as nações para pregar o evangelho. Visão transcultural da Bíblia. Quando se fala em missões transculturais, a Bíblia Sagrada é o padrão a ser seguido. A gente vê exemplos como Abraão, sai da tua parentela, da tua terra, da casa do teu pai e vai para um lugar que eu ainda te mostrarei. E lá, todas as nações da terra serão benditas em você. Missão transcultural. José foi mandado a uma missão, ainda que vendido, sobre circunstâncias difíceis. Mas Deus o enviou ao Egito para salvar o povo de Canaã no tempo da fome. Ele mesmo relata isso em Gênesis. Deus me enviou à frente de vós para cuidar de vocês, para socorrer vocês. Missões transculturais. Ele saiu de Canaã, da casa do pai, entre os irmãos, e foi viver como escravo e depois se tornou governador numa terra egípcia, que era uma terra de grande filosofia, um centro de ensino do mundo antigo era o Egito. Missão transcultural. E quais são as barreiras? Nós temos que entender o seguinte. O terceiro ponto é as barreiras nas missões transculturais. Que barreiras é essa que enfrentamos no evangelismo, no trabalho de missão? São barreiras geográficas. Barreiras, isso quer dizer o quê? Nova nação, novo território, não se conhece muito, não se sabe muito por onde ir. O que mais? Barreiras culturais, os jeitos, os costumes. O que mais? Barreiras econômicas, o financiamento, a ajuda missionária, que tem ficado muito escassa nos nossos tempos. Barreiras linguísticas, da forma de falar. Ok? O que mais? Barreiras religiosas. Religiões extremistas como o islamismo. Religiões incrédulas como o ateísmo, como o materialismo.
o secularismo que nada mais é a verdade. Então há barreiras como essa que temos que enfrentar na nossa missão de pregar o Evangelho ao mundo, aos pecadores. Mas a nossa missão é ir até os confins da terra. E meus irmãos, eu notei aqui, certo? Para ir para o terceiro e último tópico, eu notei que eu deixei para trás o quarto ponto do primeiro tópico. Então vamos voltar aqui rapidamente. A eficácia e os objetivos da grande comissão. Veja só, qual é o objetivo da grande comissão? Qual é a sua eficácia? Qual é o seu enfoque? Qual é o seu enfoque? Veja só, é pregar a palavra a toda criatura. Pregar a palavra em palavras e ações. Uma pregação sonora e uma pregação em atos, em ações. Tá? O que mais? Qual é a eficácia? É pregar a todo mundo. Não há acepção, não há diferença. Pregar a todos. Ou melhor, pregar em todo mundo e a toda criatura. Não importa onde estejam, não importa quem são. O Evangelho é para ser pregado a eles e ensinado também. Ok? Agora vamos lá para o nosso terceiro e último tópico. Visão global do Evangelho no mundo. Primeiro ponto, evangelização e discipulado. Veja só, a ordem de Jesus não foi somente ir e pregai, mas ide, pregai e ensinai. Ensinar, discipular alguém, requer um processo. Não é do dia para a noite. O apóstolo Paulo foi exemplo disso em Corinto, como falei no começo. Ele passou mais de 1 ano e 6 meses naquela cidade, algo que não era de costume do apóstolo, passar ensinando aquele povo. Então há um trabalho. A gente vê, por exemplo, o discipulado do profeta Eliseu. Ele acompanhando o profeta Elias, sendo um servo fiel, obediente, que também acreditava no que o seu discipulador acreditava. Isso ficou uma pergunta para nós. Quem está nos discipulando? Quem você está deixando discipular você? Ensinar a você? Será que é a cultura transitória dessa vida? Será que são militantes políticos e ideológicos e filosóficos? Ou é a palavra de Deus e os seus ministros? É uma pergunta que não pode ser calada. Ok? E qual é a visão global do Evangelho no mundo? O segundo ponto, qual é? É o arrependimento e a capacitação do Espírito Santo. A pregação é pregação de arrependimento. Não adianta ir a um drogado, a um louco, a um bandido, a um imoral e pregar ele dizendo: olha, você é o espelho de Deus. Você é especial. Não adianta. Temos que pregar arrependimento, meus irmãos. A base do Evangelho é arrependimento. Jesus falou na sua pregação: arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. João Batista pregou: arrependei-vos, raça de víboras. Quem disse que vocês fugirão da ira vindoura? Produza fruto digno de arrependimento. Pedro disse: arrependei-vos e convertei-vos, para que se aproxime de você o tempo do refrigério pela presença de Deus. A pregação da missão evangelística e missionária é: arrependei-vos, mudem, arrependei-vos, voltem-se para Deus. Essa é a mensagem. E o segundo aqui também, no segundo ponto, é a capacitação do Espírito Santo. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, em Judá, na Judeia, na Samaria e até os confins da terra. Não tem como pregar o Evangelho ao cativo, ao oprimido, porque é o Espírito Santo que quebranta o coração de pedra do pecador, que convence ele do pecado, da justiça e do juízo. Então temos que entender o seguinte: nessa lição que abre a porta para todo o conhecimento que iremos aprender sobre missão e evangelismo, é entender isso, que o Espírito Santo é Ele que nos capacita para entender a nossa responsabilidade na grande comissão.
Entender que os nossos olhos têm que ser etnocêntrico, olhar para todas as culturas e religiões com um olhar firmado na fé. Essa é a nossa lição de hoje e mais um vídeo da EBD Lições Bíblicas. Até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal e ajude essa obra a crescer e esse ensino a chegar a outros milhares de pessoas no nome de Jesus. Deus abençoe poderosamente e até a nossa próxima aula. Deus abençoe.